E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos exercícios de CAM. E hoje nós temos um exercício um pouco diferente. Um exercício agora em 3 dimensões. Os exercícios que nós estávamos trabalhando até aqui, pessoal, eles eram sempre em 2 dimensões, né? Trabalhando sempre em X e em Y. Agora nós temos já um exercício tridimensional, que ele vai pedir para a gente colocar os pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que estão aqui no desenho, nas suas coordenadas x, y e z. Perfeito? Então aqui, pessoal, a gente tem o desenho, ó. O x vai ser o deslocamento nesse sentido aqui, ó, no sentido da orientação do x. Nós vamos pegar essa medida e vamos colocar. O y vai ser nesse sentido, né? E o z desse ponto zero para cima ou para baixo. Lembrando, né, então aqui seria como se o x fosse o comprimento da peça, o y fosse a largura da peça e o z fosse a altura da peça. Só que sempre lembre-se, né, pessoal, ó, em relação ao ponto zero. Logo, o z daqui para cima ele é positivo, o z daqui para baixo ele é negativo. O x nessa orientação ele é positivo, na outra ele é negativo, assim como o y. Pelo desenho a gente já consegue ver que não tem nenhuma peça ó, onde o x será negativo e onde o y será negativo. Mas ó, toda a peça, pessoal, ou ele está no ponto zero, ou ele está negativo, ó, porque ele está para baixo do ponto zero. Então, nós teremos z negativo. Mas vamos com calma e vamos analisar individualmente os pontos. O primeiro ponto que nós temos aqui, pessoal, ponto 1. Vamos identificá-lo aqui na figura, ele está aqui. Ó. Este é o ponto 1. Vamos agora tentar entender, de forma absoluta, qual é este ponto no nosso plano. Pessoal, pensem comigo. Quanto vale essa medida aqui em x? Vejam só, esse ponto 1 que está aqui embaixo, ó, ele está neste mesmo ponto daqui de cima. Visto pelo desenho, eles estão simplesmente alinhados, eles estão no mesmo ponto. O que aconteceu aqui foi um rebaixo de 90 graus, né? Ó. Então, esse ponto aqui em x é o mesmo ponto deste daqui em x. De forma similar, a gente pode identificar aqui, pessoal, esse ponto em x é o mesmo deste ponto em x e é o mesmo deste ponto em x. Porque lembrando, o x ele só vai se movimentar se nós mudarmos a nossa figura para um lado ou para o outro, né? No caso, o comprimento. Se eu estou aprofundando a peça, pessoal, eu não mudo o comprimento dela, mas eu mudo a espessura, que é a altura. Então aqui, pessoal, no ponto 1, o que eu vou ter? Ó, o meu x, que é esse comprimento aqui, será de 40, que está aqui, positivo porque está no sentido da orientação. O meu y, pessoal, vai ser essa espessura aqui, ó, até o ponto 1. O ponto 1 ele está aqui, né, pessoal, alinhado a este ponto. Qual seria essa espessura? Está aqui embaixo, né, ó, 60. Então, y 60. E o z? O z aqui é interessante. Ele está para baixo do nosso ponto de referência, então o meu z vai ser negativo. O desenho está me dizendo que tudo isso daqui, pessoal, ó, vale 20. E essa pequena altura aqui vale 10. Então, quanto nos sobrou nesse ponto aqui? Ó? Sobrou 10 também, né? Porque 10 mais 10 dá 20. Que é aqui, pessoal, exatamente a altura que está o nosso ponto 1. Ó. Ele está 10 negativo, ou seja, aqui é o ponto 0, ele desceu 10. Então, o z vale menos 10. Perfeito? Agora vamos para o ponto 2. Ponto 2, pessoal, vejam só, ele está aqui, ó. Ele está na mesma altura do ponto 1, né? A gente já consegue identificar isso. Só que as medidas de x e y devem ser diferentes. Vamos conferir. Primeiro x. Vejam só. O ponto 1 ele estava a 40 aqui, né, pessoal? 40 em x. O ponto 2, além desses 40, ó, ele anda mais 30. Então aqui esse ponto 2 ele está em 30 mais 40 da referência. Então ele está em 70. E o nosso ponto y, pessoal? O y seria essa medida aqui, ó, o quanto essa medida andou. Eu sei que até essa ponta aqui, pessoal, ó, onde o ponto 1 estava, eu tinha 60, correto? O ponto 2 ele está, depois deste 60, ó, ele retornou 40. Pessoal, se eu andei 60 para cá e depois eu retorno 40, quanto vale essa medida? Essa medida vale 20, né? Ó, porque 40 mais 20 dá o 60. Como ele está na orientação do y, ele é positivo. Perfeito? E a nossa profundidade, né, o z, ele vai ser a mesma do ponto 1. Ó, ele está no mesmo plano, né? Ó. Ele está a menos 10 de altura. Perfeito?
Agora vamos para o ponto 3. O ponto 3, pessoal, ele está aqui, ó. Primeira coisa, quanto ele vale em x? Pessoal, em x, ó, ele está no mesmo ponto do que o ponto 1, né? Aqui, ó, ele está no ponto 40. Ele andou tudo isso daqui, ó, que é a medida de 40. Então, eu tenho 40. Em y, pessoal, o meu y ele vai aumentar se ele for desse sentido para trás ou desse sentido para frente. O meu ponto zero, ó, ele está exatamente alinhado com o zero do y. Ó. Ele não se movimenta. Então, o meu y, por estar alinhado, ele vale zero. Deu para entender? E para terminar o nosso z, pessoal, se aqui é o ponto zero ele desceu 20, ele vale menos 20. Agora o ponto 4 está aqui, pessoal, bem no fim da peça. Analisando isso em x, pessoal, é todo esse comprimento aqui, né? Ó. Na verdade, todos esses 3 pontos aqui vão ter esse mesmo comprimento em x, né? Eles estão alinhados, ó, que vale 100. Então, ele vale 100. Em y, que vai ser esse deslocamento aqui, é bem fácil, né? Dá para ver na cota, ele vai até o final do desenho. Até o final do desenho nós temos 60 em y. Para finalizar em z, a gente tem que fazer esse rebaixo, né? Então aqui eu tinha em 0, eu estava em 0 nesse ponto, e eu desci 20. Pessoal, vejam só, tanto o ponto 3, quanto o ponto 5, quanto o ponto 4 estão na mesma altura, né? Ó, que é a altura de menos 20, porque está do ponto de referência para baixo. Então, menos 20. Agora o ponto 5 está aqui. Em relação a x, pessoal, ó, está na mesma medida, né? Ó, do ponto 0 para frente ele andou 100. Agora o ponto y. O ponto y, pessoal, ele se movimenta, ele aumenta nesse sentido para trás. Esse ponto aqui, ó, ele está exatamente alinhado, né, ó, com o ponto 3 e com o 0. Então, em y, que aumenta para cá ou diminui para cá, ele está exatamente no 0. Para finalizar, o ponto 5 agora nós temos quanto, pessoal? Ó, em z, ele está exatamente alinhado aqui, né, no mesmo plano. Ó. Ponto 3, ponto 5 e ponto 4 estão no mesmo plano. Então, eles valem menos 20. Agora, o último é o ponto 6, ó, ele está aqui embaixo. Em x, pessoal, ele vale os mesmos 100, ó, certo? Ele andou 100 aqui. Em y, ele vale 0, né, ó, porque o y aumenta para lá e diminui para cá. Mas ele está exatamente alinhado com o meu ponto, ó. Exatamente alinhado com o meu ponto 0. Então, ele vale 0. Para finalizar, o z, pessoal, ele está, ó, um patamar abaixo do que o ponto 3, ponto 5 e ponto 4. Se esses 3 pontos estão no menos 20, ó, aqui o desenho me diz que depois dos menos 20 ele ainda desce mais 10, ó, certo? Então o ponto 6 ele vale menos 30. Perfeito, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a ideia como a gente localiza pontos num desenho tridimensional. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.